A Meu nós. Deus, que graça. Então, por Então, isso a gente não pode por isso estar eu tenho certeza absoluta que era Deve ser assim, belíssimo. nunca incrível. mais dá pra ir no 12. Mas agora eu fiquei curiosa pra saber o que aconteceu no Sírio. Então, Você foi convidado por eu uma fui marca? convidado, E aí a gente, no momento, porque lá, assim, é um mar de gente. É muita gente. 1,5 milhão de lindo. pessoas. Ah, eu queria ver isso. Eu só vi tanta gente em uma cidade só na época da JMJ aqui no Rio, que na época eu não acreditava. E eu ficava olhando pra onde o Papa ia, eu ia pro extremo oposto. Eu tava aqui com os Gonzagas, a gente veio cumprir umas agendas aqui. E aí eu ficava fugindo do Papa, mas era impossível, porque onde a gente chegava era muita gente. Eu lembro que a gente foi almoçar em um lugar pra ser mais tranquilo, o Papa mudou de rota e passou por onde a gente tava. Do absoluto nada, o restaurante não dava nem pra gente respirar mais de tanta gente. Que droga, esse bando de católico maluco. Esse povo bitolado, fanático. E aí eu só tinha visto tanta gente aqui. Foi a experiência, assim, de maior público que eu vi. Eu cheguei aí um dia em Copacabana, na missa, pra comprar uns souvenirs pra Rafa, que ficou chorando em casa, que não conseguiu vir. Ela era católica, né? E aí, quando cheguei lá no Sírio, do sábado pro domingo tem a transladação, que é a imagem sai da Basílica, onde ela fica no Glória, que chama. É dessa basílica aí. Isso Ela aí. sai, ela desce e a peregrina vai para uma outra igreja, que eu não vou lembrar o nome agora, e a transladação é exatamente essa. Ela sai de onde ela fica o ano inteiro e vai para essa igreja. E no domingo, que é o dia do Sírio, de manhã, ela tem um Sírio fluvial, porque na época que Plácido, que foi o pescador que encontrou, ele encontrou, levou para casa, no outro dia a imagem voltou pro lugar, ele voltou, enfim, a basílica foi construída ali, nos arredores de onde ele encontrou, porque ele entendeu que Nossa Senhora queria ficar ali, começaram textos, começaram milagres a acontecerem, mas o pessoal na época tinha contato direto, então de tanto tocar, ela começou a se desfazer, né, de se desmanchar. E aí mandaram para Portugal para fazerem uma revitalização dela. E quando ela voltou de barco, porque lá é tudo rodeado de água, né? Então, quando ela voltou de barco, tinha uma multidão esperando ela chegar de Portugal para levarem até a Basílica, que o Sírio Fluvial nasce daí, né? Então, assim, é linda a história. A transladação é da mesma forma, se eu não me engano, era um governador da época, pediu para a missa ser na casa dele, então tiraram da Basílica para ir para casa dele, e aí começou, aí tem a questão da corda, porque a charrete que ela tava indo empancou, então amarraram a corda e puxaram, e hoje em dia tem a corda, né, é linda a história. E aí quando tava na transladação, no sábado, que eu fui cantar a primeira vez, eu nunca tinha visto tanta gente assim, tantos católicos. E eu lembro que quando a imagem passa... Isso foi 2024. Foi. A imagem, ou foi 23 ou foi 24. A imagem, quando vai passando, todas as sacadas vão prestando homenagem. Bonito, né? E aí as pessoas cantam, tem chuva de rosas, os irmãos protestantes dão água para os católicos, eles abrem as igrejas para dar água, tamanha é a devoção, assim, a cidade para. E aí eu lembro que quando ela veio, que eu comecei a cantar, eu não conseguia, eu só fazia chorar. Eu disse, por que eu não canto para Deus? Porque eu fico cantando para várias multidões, assuntos aleatórios, e não canto sobre a minha fé, que é a razão de todas as minhas escolhas. E aí, naquele dia, mudou em mim algo. Eu disse, não, eu quero cantar para Deus. E aí, você sair de uma carreira para começar outra, tem uma transição. Eu já com família, começa a cair show, né? Você tem que reconstruir, né? E hoje você começa do zero, né? Família, tem exatamente, tudo isso. começa do zero, mas assim, Deus nunca nos deixou faltar. Nossa Senhora também sempre foi muito presente. Na nossa lua de mel, eu e Rafa, a gente foi pro Uruguai e fomos visitar a casa da comunidade Shalom de lá. Eu tinha o hábito de entrar em contato com os irmãos de Shalom, porque como eu tocava em muitas cidades, então eu sempre sabia que tinha o Shalom lá, porque o Shalom tá no mundo quase todo, né? Eles chegaram aí pra China, né? Não tem mais missão lá, mas eles estão... E aí eu sempre entrava em contato. E aí, quando eu cheguei no Uruguai, eu entrei em contato, a gente foi lá rezar o texto com eles e fomos à missa. Eu lembro que quando a gente voltou da missa, uma irmã da comunidade de vida lá olhou pra gente e falou, vocês vão ter muitos filhos, né? Querem ter muitos filhos, né? Eu falei, rapaz,
eu não combinei nada com o Rafa. A gente prometeu no altar que ia receber, mas eu não combinei com ela nada, não. Aí ela disse, não, é porque quando vocês entraram, eu vi várias crianças e Nossa Senhora cuidando de todos vocês. Então, Nossa Senhora, ela é muito presente, assim, na minha vida. E o Círio foi a virada de chave para eu começar esse projeto católico. E, assim, estamos a passos curtos ainda, né? Mas a forma que eu encaro é como uma missão mesmo, que Deus vai Mas hoje conduzindo. você faz show aonde hoje? Não, hoje a gente eu tô junto com os meninos, né? O William, com o Douglas, a gente tá começando esse trabalho de mostrar que eu não canto mais forró. Tanto que aqui, o show que eu vou fazer amanhã é um show híbrido. Tem uma parte que é forró, mas eu preparo para contar um pouco do meu testemunho. Eu rezo, eu canto músicas católicas, porque eu ainda tô nesse O William e o Douglas que tá empresariando agora, então. Estão comigo, estão comigo nessa. Ele me falou, eu não sabia que era você, mas que ele tinha uma empresa que ia ajudar novos talentos. Isso, é a Divina Providência. O nome. Pronto, então, é legal isso, porque alguém tem que fazer alguma coisa pelos cantores católicos. E aí eu vejo o quanto o povo precisa também, tem sede, né? Eu fui fazer agora show no Maranhão, em Bequimão, uma cidade que é na ponta da ilha, assim. E foi incrível. No dia do primeiro jogo do Brasil, no horário do jogo, eu disse, meu Deus, não vai dar ninguém. Vai cantar pra você mesmo. Quando eu cheguei lá, a praça estava cheia, a missa com o bispo acabando, e o povo assim, ó, querendo, tipo, depois da missa, querendo se divertir e continuar louvando, continuar falando de Deus, continuar naquela atmosfera. Aí eu disse, e uma juventude, assim, grande parte eram jovens. O PHN agora que aconteceu é um exemplo também, né? E a gente fica vendo o quanto ainda tem trabalho a ser feito, né? O quanto a gente precisa avivar, né? Mostrar que é possível ser jovem, é possível você, no seu trabalho, falar de Deus, ser de Deus, não negociar a sua fé. Porque tem muita gente que ainda tem ressalva, né? De falar sobre Deus. Mas você compõe também, não? Componho também. Também? Componho também. Eu tenho, inclusive, agora... Mas dá pra fazer forró católico, o William Sim, faz. o que eu... Não, hoje o show do William é meu espetacular. O meu show o forró católico é um pouco diferente o estilo, porque o William é bem animado. Eu trago aquela animação, mas eu também paro paro um pouquinho, porque... Pra mim, o principal do meu show é preparar o coração das pessoas pra falar um pouquinho ali do que eu vivi. Do testemunho, né? Porque eu acredito muito que eu não tô pra convencer ninguém. Preciso contagiar. Porque convencer, se alguém tiver um argumento melhor do que o meu em relação a outra religião, ou seja lá o que for, na próxima esquina, aquela pessoa vai simplesmente desviar a rota e seguir o que ela quer. Mas quando você contagia, você mostra que não, eu vivo isso aqui, eu não tô falando pra você viver, eu tô dizendo o que eu vivo. E eu acho que tem um poder muito forte, né? Então, eu busco fazer isso agora no palco, que antes eu tentava no popular, mas era um pouco mais travado. Hoje em dia eu falo de maneira mais ampla e graças a Deus tem dado certo, as coisas têm acontecido no tempo de Deus. E eu tô muito feliz, assim, eu me sinto pleno.